Gente, tinha uma coisa que era muito esquisita que acontecia com ele. Cara, agora eu tenho que contar pra vocês. Gente, eu nunca vi isso na minha vida. Me conta aí, se vocês já viram e se tem uma explicação científica pra isso, vocês me contam. Porque até hoje eu nunca achei, gente, eu nunca achei uma explicação pra isso. Eu ouvi nitidamente em alto e bom som uma frase completa. Não foi uma palavra e não foi uma sensação. Foi uma frase completa. O problema é que a pessoa não tinha falado absolutamente nada. Isso foi por volta de 2018, 2019, mais ou menos. Veja bem o que aconteceu. Eu estava do lado de fora, tipo no quintal, sabe? E uma pessoa estava dentro de casa. Só tinha eu e essa pessoa lá naquele lugar no momento. E essa pessoa era um ex meu, tá, gente? Tá, essa pessoa, só pra dar contexto aqui pra história. Ele tinha muitos passarinhos. Ele gostava muito de passarinho. E ele tinha vários. E ele tava lá dentro, né, lá do lado de dentro, cuidando dos passarinhos dele. E eu não lembro o que eu tava fazendo, mas eu tava do lado de fora fazendo alguma coisa. Nisso, eu ouvi ele falando. E eu falei, o que foi? Eu ouvi ele falando uma frase. Ele tava falando que o passarinho dele era um campeão. Que ele costumava falar esse tipo de coisa. Ele falou que o passarinho dele era um campeão. E aí, gente, eu fui e respondi do lado de fora. Eu ouvi o que ele disse, eu falei, deve estar querendo falar alguma coisa comigo. E eu falei, o que foi? Não respondeu nada. Aí, de novo, o que foi? O que tu tá falando? Ele, o que, Jéssica? O que foi? Aí eu falei, o que tu tá falando aí dentro? Tu tá falando comigo? Aí ele, não, eu não tô falando nada, eu tô cuidando dos passarinhos. Eu falei, você tá falando sim. Você disse que seu passarinho era um campeão. E ele olhou pra mim com a cara de espanto, gente. Gente, ele olhou com uma cara de espanto. Mas não que isso assustasse ele, tá? Eu conto isso em detalhes. Eu conto essa e várias histórias que aconteceram comigo. Em detalhes aqui no meu livro, Telepatia e Visão Remota, né? Baseado ali nos documentos desclassificados da CIA, do projeto Gateway e do projeto Stargate, tá? Só que nessa época, gente, eu não tinha contato com nada disso. Eu não tinha contato com um documento desclassificado da CIA, eu não tinha contato com o projeto Gateway, Stargate, nada. Eu não conhecia absolutamente nada disso, tá? E ele era uma pessoa, assim, que eu não vou dizer que ele se assustou, entendeu? Com o que aconteceu, porque ele era uma pessoa envolvida aí na espiritualidade, então pra ele isso não era grandes coisas, não era grande novidade. Só que ele se assustou porque eu acredito que ele não estava esperando. E aí ele olhou pra minha cara e falou, Jéssica, credo, tá amarrado. Eu não disse nada, eu pensei. Eu tava cuidando ali dos meus passarinhos e eu pensei que o meu passarinho era um campeão, mas eu não falei. Aí, beleza, tá, aconteceu essa vez, né, gente? Aí, o que aconteceu? Teve um outro dia, eu conto essa história também ali no meu livro. Teve um outro dia que eu tava do lado de fora e a gente tava lá conversando perto do portão, batendo papo. E aí, do nada, veio na minha cabeça, eu falei com ele, tu podia comprar linguiça pra eu fazer pro almoço. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, ai, Jéssica, credo, que coisa horrorosa. Eu tava pensando agora nisso, que ele ia pegar a carteira dentro de casa pra ir comprar linguiça pra fazer pro almoço. Porque eu pensei, me deu vontade de repente, sabe, de fazer aquela linguiça picadinha com batata. E eu preparava almoço pra gente todos os dias, sabe? Então eu ia pra casa dele e preparava almoço pra gente almoçar.
E naquele dia eu tava ali pensando o que eu poderia fazer. A gente tava junto do lado de fora conversando, ali perto do portão, pegando sol. E de repente me deu vontade. Eu falei, acho que eu vou fazer linguiça com batata. Eu falei, tu podia comprar aquela linguiça calabresa, sabe, gente? Que é uma delícia, picadinha com batata. Eu adoro. E coloca cebola, faz ela douradinha ali na cebola, sabe? Com margarina. Ai, fica muito gostoso, eu gosto. Aí eu lembrei disso na hora, me deu essa vontade, na hora eu falei com ele. Aí ele falou que ele tava naquele exato momento pensando em pegar a carteira dentro de casa para poder ir lá comprar para fazer pro almoço. Então, né, gente? Foi mais ou menos por aí que essas coisas começaram a acontecer comigo de uma forma mais evidente, tá? Não foi a primeira vez. Porque isso sempre aconteceu na minha família. Sempre aconteceu. Desde que eu me entendo por gente, não só comigo, mas com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos. Sabe, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas aqui em casa isso é muito comum. Você tá tipo assim, sabe quando você acaba de acordar de manhã e acorda com uma pessoa te chamando? Isso acontece muito na minha família. Aí você responde achando que tem alguém te chamando, ou vai no portão ver se tem alguém te chamando, mas não tem ninguém. E você escuta com a voz da pessoa. Já aconteceu comigo várias vezes. Teve um dia que aconteceu, tipo assim, olha, eu vou explicar pra vocês. Essa foi mais recente. Eu tava na minha casa, isso foi acho que ano passado, 2025. Se eu não me engano, foi ano passado. Eu tava na minha casa de aluguel, dormindo, já devia de ser, não sei se era 2 da manhã. Já era tarde, gente. Se era meia-noite, agora eu não lembro. Eu conto essa história ali no meu livro também, tá? Ali eu coloquei mais detalhes. Aconteceu o seguinte, que eu acordei com uma irmã minha, me chamando, com a voz dela. Gente, com a voz dela, me chamando. Nisso que eu abri o olho, meu celular tava tocando. E era quem? Era minha irmã. Ela tava me ligando desesperada porque ela tava falando que a casa dela tava caindo. Mas não tava, gente. Não tava caindo a casa dela. O que aconteceu foi o seguinte. Sabe quando um azulejo... tem uma parada que acontece com o azulejo? O azulejo, ele parece que ele quebra, ele estoura. E aí todos vão quebrando, igual um efeito dominó, vai quebrando tudo. É uma coisa aí que eu esqueci o nome, mas tem uma parada que acontece, que quando um azulejo quebra, vai quebrando todos assim, igual um efeito dominó. Aí faz aquela barulheira. E como era de noite, ela tava dormindo, isso aconteceu na casa dela. Ela ficou desesperada, achando que a casa dela tava caindo, que a casa dela é no 2º andar, né? Aí ela me ligou falando, gente, que a minha casa tá caindo. E eu desesperada, como assim tá caindo? Mas não tava, gente, não tava, a casa dela não tava caindo, tá? Depois a gente analisou tudo, olhou tudo. Não tinha rachadura na laje, que a casa dela é no 2º andar. Tava tudo certo. Foi só esse problema do azulejo mesmo, da cerâmica lá dela. Só que, inclusive no meu livro, eu explico por que isso acontece. Me explico em detalhes. Quando você tem uma relação mais próxima, isso é muito comum, tá? De acontecer. Por quê? Ali eu explico direitinho, por conta do emaranhamento quântico, por conta também de você já ter uma ligação com a pessoa. No meu caso, como ela é minha irmã, você já tem uma ligação emocional com aquela pessoa. E acontece que se essa pessoa estiver, tipo, pensando em você, se ela estiver em apuros, por exemplo, isso acontece. Você pode ouvir, você pode literalmente ouvir como eu ouvi ela me chamando na voz dela. Isso é um tipo de telepatia que acontece espontânea. No meu curso, o protocolo TVR, que eu acabei de lançar, gente. No meu curso eu explico direitinho, tá? Por que isso acontece. Mas no meu livro eu trago isso mais detalhadamente. Porque se você tem uma ligação emocional com alguém, isso pode, sim, você pode captar e sintonizar nos pensamentos e na frequência dessa pessoa.
E você pode sim acabar ouvindo literalmente na voz da pessoa, não só palavras, não só uma sensação, mas você pode ouvir uma frase inteira. E foi isso que aconteceu comigo. Mas tem uma questão aí. Olha só, muitas pessoas têm essa habilidade telepática que é de forma espontânea. É isso que acontece, você não está controlando, você não está buscando aquilo, você não está pedindo, ela vem de forma natural. Eu explico isso no meu curso. Qual é a diferença? Quando você aprende o protocolo, né? Aprende a desenvolver isso, essa habilidade, você consegue fazer na hora que você quer, você controla. Você consegue fazer na hora que você quer, com o alvo que você quer, com a situação específica que você quer. Mas tem essa forma aí que é mais espontânea, que muita gente experimenta. Se você já experimentou alguma forma dessa espontânea, coloca aqui nos comentários. Eu sou um telepata, eu sou uma telepata, coloca aqui nos comentários, gente. Porque isso é muito, muito, muito comum. Só que as pessoas não sabem o que está acontecendo, então elas descartam. Elas pensam, foi uma coincidência imensa, né, gente? Mas vamos combinar? Vamos combinar que aí já tá fora da coincidência, né, gente? Você ouvir a pessoa te chamando e acordar com o telefone tocando justamente da pessoa quando ela está num momento de apuros, por assim dizer. Já sai fora da coincidência, né? Então, isso acontece com muitas pessoas dessa forma mais espontânea, que é quando você não está buscando a informação. Ela simplesmente vem até você. Ela chega até você de forma natural. Mas é aí que está o pulo do gato. Alguns anos depois, né, eu comecei a me interessar por esses assuntos. Porque para mim sempre foi uma coisa muito natural. Inclusive, eu vou trazer mais casos desses aqui no canal para contar para vocês e para a gente analisar junto. Um mais cabuloso que o outro, tá? E o que acontece? Quando eu comecei a pesquisar, eu percebi que batia muitas das coisas que acontecia comigo justamente com os documentos desclassificados da CIA, do projeto Gateway e do projeto Stargate. E aí me chamou a atenção. Por quê? Lembra que eu contei pra vocês que eu ouvi aquele meu ex falando uma frase completa? Então, o que a gente começou a fazer? A gente tinha uma brincadeira, minha e dele. Antes de dormir, a gente brincava. Gente, eu sou uma pessoa muito brincalhona. Eu não vou dizer que eu sou uma pessoa infantil, mas eu sou muito brincalhona. Eu sou uma pessoa que eu gosto de brincar muito com as coisas. Então, antes da gente dormir, a gente às vezes tinha uma brincadeira. Aí eu falava pra ele assim, vamos brincar. Fala pra mim o que você tá... pensa numa cor. Pensa numa cor que eu vou adivinhar. Aí ele pensava. Aí eu falava, tá, você tá pensando numa cor tal. Sem pensar muito, sem racionalizar muito. Gente, era o que veio, a primeira coisa que vinha. E ele também. Aí, gente, acontecia cada... Ai, eu me lembrei agora, eu vou contar pra vocês que acontecia cada coisa louca com a gente. Cara, olha só. Aí ele pensava, aí ele falava, agora é sua vez, pensa numa cor. Gente, aí eu pensava numa cor... Olha, eu vou falar pra vocês, 90% das vezes... Acho que 95% das vezes a gente acertava. Era raro a gente não acertar. Aí a gente começou a brincar de outra forma. Tipo assim, agora eu vou fazer diferente. Teve uma vez que foi surreal, cara. Olha, gente, teve uma vez que foi muito engraçado. Aí eu falei, vamos fazer diferente. O que você tá pensando? Aí ele ficou quieto. Aí eu falei, tá, eu vou adivinhar. Você tá pensando numa moto. Cara, ele ficou bolado. Ele falou, para com isso, garoto. Tu tá doida?
Cara, ele falou, eu tô pensando agora na minha moto. Que ele falou que tinha que consertar alguma coisa na moto, não sei se era o pneu, se era o retrovisor, agora eu não lembro que ele tinha uma moto. Só que eu vi o farol de uma moto acesa da minha mente. Por isso eu falei uma moto. Eu não vi pneu e não vi retrovisor. Eu vi um tudo escuro e o farol de uma moto acesa. Aí eu falei com ele, você tá pensando numa moto. E foi exatamente, ele falou que tava pensando numa moto. Na moto dele, no caso, que ele tinha que consertar. O pneu retrovisor, não lembro. Gente, agora sabe o que eu me lembrei? Porque não era só eu tenho que ser honesta aqui com vocês, não era só eu que ouvia os pensamentos dele, não era só eu que adivinhava, não, ele também. E o que aconteceu? Gente, tinha uma coisa que era muito esquisita que acontecia com ele, cara, agora eu tenho que contar pra vocês. Gente, eu nunca vi isso na minha vida. Me conta aí, se vocês já viram, e se tem uma explicação científica pra isso, vocês me contam. Porque até hoje eu nunca achei uma explicação pra isso. Cara, o que acontecia comigo e com ele era muita loucura. Era muita loucura. Esse meu ex, ele era pai de santo, tá? Ele tinha um centro espírita já há mais de 20 e poucos anos, pai de santo, dono do próprio centro espírita, que inclusive era na casa dele. E eu era cambone dele, né, gente? Por 3 anos eu fui cambone dele. Nunca botei santo na terra, não, mas eu era cambone, era muito legal, sabe? Era muito legal. Lá tinha todo tipo de santo, gente, é todo tipo de santo que me enterra. Não estou falando que a telepatia e a visão remota tem alguma ligação com essas coisas, tá? Eu só tô contextualizando aqui pra vocês. Que era uma coisa comum, tanto pra mim quanto pra ele, esse tipo de coisa. Não era uma coisa que surpreendia nenhum dos dois. Então, tinha uma coisa que acontecia que era muito louca, gente. Cara, ele tinha uma camisa cinza. Se eu não me engano, era uma camisa de São Jorge. Que ele tinha há muitos anos. E às vezes ele botava aquela camisa. Só que quando ele ia deitar, ele tirava a camisa. Gente, sério, eu juro por tudo que é mais sagrado, gente. Quando ele ia deitar, ele tirava a camisa, saía faísca da camisa. Gente, eu não tô falando daquela coisa que acontece quando você bota o braço na frente da TV e o braço sobe os pelinhos. Eu não tô falando disso. Eu estou falando literalmente de faísca. Saía faísca dele. A primeira vez que aconteceu, cara, foi uma loucura. Ele falou, tu viu o que aconteceu? Tu viu o que aconteceu? Aí o quê? Eu não tinha prestado atenção, a gente estalava. Aí ele falou, tu viu o que aconteceu? Pera que eu vou fazer de novo. Aí ele vestia a camisa. Quando ele tirava, a gente saía faísca. Aí ele apagava a luz, porque no escuro dava pra ver melhor. Gente, literalmente saía faísca dele da camisa, de estalar, de iluminar o quarto. Vocês vão achar que eu tô mentindo, mas eu não tô. Eu tô falando a verdade pra vocês. E ele sabe que é verdade. Não sei se acontece isso até hoje. Ah, Jéssica, mas aconteceu uma vez só? Será que ele não colocou algum pozinho, alguma coisa na camisa pra fazer isso, te impressionar? Não. Sabe por que eu sei que não? Vou contar pra vocês porque eu sei que não foi isso. Gente, eu que lavava a roupa dele, tá? E aconteceu várias vezes. Inclusive, numa dessas vezes que isso aconteceu, eu tinha acabado de lavar a camisa dele. Ele tinha pego do varal que eu lavei, tá? E acontecia só com essa camisa cinza. Só com essa camisa cinza. Eu não sei porquê. Eu tenho quase certeza que era a camisa de São Jorge que ele tinha. Porque ele gostava muito de São Jorge, então ele tinha a camisa de São Jorge. Tinha São Jorge no carro dele, tinha São Jorge na camisa dele. Eu também gosto muito de São Jorge. Mas sempre com essa camisa. Dele ir pegar no varal, vestir, nada a ver. E, gente, eu juro, olha, vocês podem até não acreditar em mim, mas eu sei que é verdade e ele também.
Gente, isso tem muito tempo, tá, gente? Isso foi lá pra 2019, 2018, 2019. Isso tem muitos anos, tá? Não foi recente, não. E ele é um ex meu, a gente não tá mais junto. Mas isso sempre acontecia. Eu posso contar, porque eu não tô falando o nome dele, então não estou expondo ninguém. Só tô contando a situação. Mas acontecia. De iluminar o quarto todo. Sério. Então, muitos fenômenos acontecem. Muitas coisas, gente. Não é só a telepatia e a visão remota. Tem muito mais coisas que acontecem. Eu sei que acontece porque eu vivi várias coisas, gente. Eu vou trazer vários relatos pra vocês aqui no canal. Fica de olho, tá, gente? Porque eu vou contar coisa pra caramba pra vocês que já aconteceu comigo. Vocês vão ficar de queixo caído. Mas eu vou contar. E a telepatia e a visão remota é apenas uma dessas coisas que acontece. Ah, Jéssica, mas a telepatia e a visão remota, será que isso é um dom de algumas pessoas, de poucas pessoas? Não é, gente. Isso é uma coisa treinável. E se você já tem essa habilidade naturalmente, de forma espontânea, meu amor, tu já tem uma tendência, tu já tem uma abertura. Não necessariamente você precisa ter. Mesmo se você nunca teve uma situação assim, que eu acho difícil, quase todo mundo tem, mas mesmo se tu nunca teve, tu pode treinar a tua habilidade, porque é treinável. Eu não sei se vocês assistiram a entrevista lá, né, de um dos próprios produtores do Stargate. Eu assisti aquela entrevista completa, gente. Eu vou colocar na descrição do vídeo. E eu peço que vocês que têm interesse, você que tem interesse, tá? Em telepatia e visão remota, assiste essa entrevista completa que vocês vão ficar com o queixo caído 10 vezes. Eu assisti essa entrevista umas 3 vezes, gente, porque claro que eu sou fã do trabalho, né? Não foi à toa que eu escrevi o meu livro. Telepatia e visão remota tá disponível na Amazon, inclusive, para quem quiser tirar todas as suas dúvidas sobre o assunto. Gente, mais de 10 transcrições de sessão operacional aqui nesse livro, inclusive é de Marte, que eu coloquei no meu vídeo anterior, tá? Se você quiser ouvir o áudio, eu fiz o quê? Eu peguei a transcrição do documento desclassificado da CIA de uma sessão de visão remota em Marte, tá? E eu transformei num áudio com inteligência artificial, mas a transcrição é 100% real e legítima. Inclusive, você pode verificar de uma sessão de visão remota em Marte. Então, essas coisas parecem muito louca, né, gente? Parece muito absurda. Mas só que não é. Porque os próprios agentes da CIA já estavam, de olho nisso, Gente, isso tem muito tempo, 2 décadas de Stargate. E vocês acham mesmo que eles desclassificaram os documentos e pararam com a visão remota e a telepatia? Sei. Nessa entrevista que eu falei pra vocês, o próprio que é um dos fundadores do Stargate, ele fala: bobo de quem pensa que eles pararam. Eles só estão fazendo, debaixo dos panos. Eles só estão fazendo ali de uma forma mais obscura, né? Eu não lembro qual foi a palavra que ele usou agora. De uma forma mais ali, né? Debaixo dos panos. Bobo de quem pensa que eles pararam. Claro que eles não pararam, gente. Gente, vocês têm que assistir essa entrevista, cara. Sério. Se você tem interesse em telepatia e visão remota e tu não assistiu essa entrevista, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês assistirem, tá? E eu fiquei tão apaixonada quando eu comecei a estudar os documentos desclassificados da CIA sobre a telepatia e a visão remota, porque isso já acontece naturalmente comigo há muitos anos, na verdade, que desde que eu me entendo por gente. Como eu falei pra vocês, não é uma coisa exclusiva que acontece comigo. Acontece com a minha mãe, acontece com meu pai, acontece com os meus irmãos. É normal. Ninguém na minha família fica chocado com essas histórias, porque é comum. Normal a gente ouvir coisas e depois confirmar que de fato aquilo aconteceu. E quando eu comecei a estudar esses documentos desclassificados, eu falei: uau!
Sério, eles transformaram num protocolo operacional para replicar nos agentes deles. Tem noção do que é isso? Eles transformaram em algo que você pode aprender. E nessa entrevista, inclusive, eles falam que é uma habilidade, não é um dom, gente. Não é uma habilidade que qualquer pessoa consegue aprender. Igual tocar um instrumento musical. Se você quer, de fato, aprender a dominar essa habilidade, porque, como eu falei, uma coisa é ela acontecer de forma espontânea. Outra coisa é você dominar a técnica e fazer na hora que você quiser. Do jeito que você quiser, entendeu? Enfim, aí o nível dá uma subidinha a mais, porque tu tá controlando a bagaça. Tu que tá no controle. Quando eu comecei a estudar todos esses documentos, gente, e não foi fácil não, tá? Porque o site da CIA é uma bagunça, parece que eles fazem de propósito, cara. É uma bagunça, tu não acha nada. Tem um monte de documento que não serve pra bomba nenhuma. Sinceramente, aquilo tá lá, não sei porquê. É porque faz parte lá do que eles resolveram desclassificar. Ou é pra dar um perdido mesmo em quem for pesquisar, gente. Porque, olha, misericórdia, tá? Tem um vídeo aqui no canal que eu conto pra vocês que o meu olho ficou inchado de tanto eu fazer pesquisa e estudar, que eu tive que parar às 2 da manhã pra colocar gelo no meu olho, porque meu olho ficou inchado e a minha veia do meu olho ficou toda dolorida. Do meu olho e do meu rosto, meu lado esquerdo do meu rosto. Ficou com a veia toda dolorida e meu olho inchou e eu tive que parar. Adivinha o que eu estava pesquisando? Justamente, gente. Justamente. Eu fiquei tão obcecada, assim, de... Não vou dizer obcecada. Eu fiquei, assim, tão curiosa, sabe? Que eu acabei estudando e eu não conseguia parar. Entendeu? Eu não conseguia parar de estudar aquilo dali. E foi... Gente, pra achar algum documento ali naquele site que prestasse, por assim dizer, porque tem muita coisa que não presta, gente, eu vou ser sincera com vocês. É tanta página que eu não sei quantas, gente, acho que são milhares de páginas, é muita coisa, gente. Projeto Stargate, Projeto Gateway. O Stargate antigamente tinha outro nome, não era Stargate, então não, ele mudou de nome várias vezes. Tem partes que é só coisa técnica, tipo, coisa técnica do dia a dia deles. Não é nada de protocolo, não é nada de ensinamento, não é nada de nada. Só coisa técnica do dia a dia deles, nada de importante. E tá lá, não sei quantas páginas. Então, pra tu encontrar alguma coisa lá, é bom sempre tu ter um ID. Que nem eu coloquei aqui no meu livro. Por que eu coloquei as páginas, as folhas, né, dos documentos aqui, olha. Gente, vocês vão encontrar muita folha aqui, tá? De documento desclassificado, ó. Pra vocês poderem copiarem o ID, que fica aqui embaixo, ó. Fica aqui embaixo e fica aqui em cima. Tem uns que eles são sacana. Ó. Esse daqui eu vou mostrar pra vocês verem, ó. Eles colocam o secret, o símbolo do secret, bem em cima do número pra você não conseguir encontrar. Tá? Teve muito arquivo aqui que eu encontrei na sorte, vou ser sincera com vocês. Como o de Marte. Essa sessão de visão remota de Marte. Foi na sorte, gente. Porque se eu tivesse tentado achar ela de verdade, eu não achava. Foi na sorte. Porque eles fazem essa sacanagem, tá? Eles colocam bem em cima da numeração. Mas a maioria tem a numeração para vocês livre. Para vocês poderem estar pesquisando. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês o de Marte aqui, que tem um capítulo inteiro. Porque essa sessão de Marte é enorme, gente. Deixa eu achar aqui que eu vou te mostrar. Pera. Pronto, achei, gente. É essa aqui, ó. Essa aqui é a capa dessa sessão de visão remota e telepatia de Marte, tá? Gente, é surreal. Se você quiser ouvir, o que eu fiz? Eu fiz o áudio, como eu te falei, tem num vídeo aqui do canal. Tem o áudio aqui num vídeo do canal, você pode ouvir, porque eu transformei a sessão todinha, ó. Essa é a capa e tem um número aqui embaixo para você poder pesquisar. São 10 folhas, gente, só dessa transcrição da sessão, todas com documento, da sessão de Marte.
E são 10 folhas. E todas elas têm o documento para você poder verificar aqui a numeração. Tá em português, tá? Porque eu traduzi. Gente, vocês não têm noção do trabalho que me deu. 336 páginas. Deu um trabalho fazer esse livro, gente. Olha, o da reencarnação deu trabalho, mas esse superou. Esse superou, gente, eu vou ser sincera, por conta da confusão e da bagunça que é o site da CIA para eu encontrar esses documentos lá dentro. E aí, se você quiser ouvir esse áudio da sessão de Marte, nesse vídeo não tá completa. Porque é um vídeo aqui pro YouTube, né, gente? O áudio completo deu mais de 10 minutos. Pra ser bem sincero, o áudio completo deu mais de 10 minutos. Se eu colocasse aqui no YouTube, ninguém ia ouvir até o final. Então eu tirei as partes principais. Tá aqui nesse vídeo. Vou deixar a capa do vídeo aqui pra vocês encontrarem. Tá nesse vídeo. Mas não tá completo. Se você quiser ouvir esse áudio completo, vai na minha página do Protocolo TVR, a minha página oficial do Protocolo TVR. Lá tem 3 áudios de sessão. 3 áudios de sessão. Tem a de Marte, tem uma que fala sobre a viagem no tempo, onde o agente vai para o futuro e vai para o passado várias vezes. Elas estão completas. E tem também uma outra que é a própria agente tentando tirar informações. Gente, é muito surreal, cara. Peraí que eu tenho que contar isso pra vocês. Gente, a agente, ela é induzida. Ela é induzida assim, tem a agente, que ela faz a visão remota, e tem a pessoa que fica conduzindo a sessão. Então, a pessoa que tá conduzindo a sessão, muito engraçada, ele fala assim, pergunta pra esse pervertido, tenta tirar informações dele. Aí ela fala, é muito difícil, porque ele tá tentando esconder isso de si mesmo. Gente, até segredos, coisas que a pessoa mente pra si mesma, sabe? Sabe quando você mente pra você mesmo? Até isso, um agente treinado consegue pegar. Ela falou, é muito difícil, porque ele tá mentindo pra si mesmo. Só que ela disse nesse áudio, ela disse que ele tava em grande sofrimento. E ela sentiu. Ela sentiu. Quem pensa que a telepatia é a visão remota é só ver e ouvir, tá enganado? Eu vou abordar isso aqui no canal. Não é. Não é só ver e ouvir, não. Inclusive, por isso que você tem que ter um treinamento. Você pode confundir o que a pessoa está sentindo com o que você está sentindo e achar que é seu, só que não é seu. Você sente. E ela sentiu tão forte o que o alvo estava sentindo que no documento desclassificado, inclusive eu coloco lá no áudio para vocês poderem verificar, tá, gente? No áudio, ela diz que a sessão desmoronou porque a gente começou a chorar tanto e a soluçar e a respirar fundo que não teve condição de continuar. Porque ela disse que o alvo estava em muito sofrimento emocional, que ele estava com muitos problemas, e ela acabou pegando para ela todo aquele sentimento. Jéssica, então é muito difícil fazer telepatia e visão remota, porque se eu vou sentir tudo isso, justamente por isso tem o treinamento. Para você conseguir fazer e distinguir o que é seu e o que é do outro. Justamente por isso, tem várias coisas que eu coloco no meu protocolo, que é justamente do protocolo da CIA, que eu fui fiel ao protocolo da CIA, mas eu coloco também as minhas reprogramações mentais. Para te proteger, para te ajudar. É um extra que eu coloco, gente. Porque eu sou reprogramadora mental. Eu sei o que pode potencializar e melhorar o método. Eu não vou usar por quê? É um extra que eu coloco dentro do protocolo TVR para justamente te ajudar a se proteger, a saber diferenciar o que é teu e o que é do outro. Porque não é só você ouvir e ver. Tem tudo isso também, você sente. E eu acho muito curioso nessa sessão, justamente, que você pode fazer perguntas para o seu alvo. Não só você escuta. Olha só, até nesse áudio de Marte, tem uma parte que fala sobre isso, que ele é conduzido a fazer perguntas
para essa civilização que estava em Marte e foi extinta. E ele tem uma parte que ele fala que ele fazia perguntas e as pessoas lá, sei lá o que eram lá de Marte, eles achavam que ele era uma espécie de alucinação. Então você, através da telepatia e da visão remota, pode fazer perguntas para o seu alvo e ele não vai saber que é você que está ali perguntando. Ele vai achar que talvez é um pensamento solto da cabeça dele. Sabe quando a gente tem os pensamentos do nada e aleatórios e a gente começa a pensar a respeito de algo? Provavelmente o alvo vai achar que é um pensamento solto na cabeça dele e vai começar a conversar. Sabe quando a gente tem uns diálogos mentais e começa a falar sobre as coisas? Quem sabe não tem um agente te espionando e te fazendo perguntas. Inclusive, no protocolo TVR, eu vou te blindar para que ninguém faça isso com você. Ué, gente, paciência, é a vida. Eu vou te ensinar a fazer, mas vou te ensinar a se proteger para que ninguém faça com você. Eu, inclusive, sou protegida, tá, gente? Eu sou blindada. Cheguei a engasgar agora. Então, dificilmente alguém vai fazer isso comigo, porque eu já tenho um escudo de proteção já que os próprios agentes da CIA desenvolveram e eu dei uma potencializada também com a minha reprogramação mental, com os comandos ali para potencializar tudo. Então, se você tem interesse em telepatia e visão remota e não é inscrito nesse canal, poxa, tá perdendo tempo pra caramba, hein? Tá perdendo tempo, cara. Se inscreve aqui no canal agora, não perde tempo, porque esse vídeo pode desaparecer e nunca mais aparecer pra você, já pensou? Se inscreve no canal pra estar acompanhando, porque nós vamos abordar aqui nesse canal profundamente esses assuntos da telepatia e da visão remota. Fica ligado aqui, ativa o sininho e hype esse vídeo, porque é muito importante, gente. Vocês me ajudam aqui com o meu trabalho. Hypando o vídeo, vocês vão dar pontos para esse vídeo, que vai fazer com que o YouTube distribua para mais pessoas e assim vocês me apoiam, tá bom? Se vocês tiverem interesse, o link do protocolo TVR, que é o meu curso operacional de telepatia e visão remota, fiel ao Gateway e ao Stargate, acrescentando aí as minhas reprogramações mentais como extra, né? E se você se interessou, se o seu caso mesmo um interesse pelo meu livro, está disponível na Amazon, o link também está na descrição do vídeo. É disponível para mais de 9 países. Fique à vontade, eu recomendo que se você realmente gosta desses assuntos, que você adquira os dois. Ah, você está falando isso porque você quer vender. Claro que eu quero vender, né, gente? É óbvio. Mas não é por causa disso, tô sendo sincera com vocês. Porque no livro eu foquei mais em tudo que você precisa saber. Explicação, tudo que você precisa saber. Porém, o curso é mais a parte prática. Se você quer saber tudo, explicação, tintim por tintim, vai no livro. Se você quer executar, vai no curso. O curso eu não vou ficar dando explicação, porque senão ele ia ficar gigantesco. Gente, já ficou enorme, 67 aulas. Já ficou imenso. Fora material adicional, material extra que eu incluo. Tô falando 67 vídeos de aula e de treinamento e de exercício e execução. Fora material extra que tem muito lá dentro, tá? Mais de 100 alvos. Fora os alvos que a gente vai trabalhar nas aulas, tem os alvos extras que eu deixei anexado para vocês poderem ir treinando. Ah, mas que eu não me saí bem nessa aula. E agora? Tem alvos extras para você ir treinando. Todas as aulas de exercício prático têm alvos extras, porque você não pode avançar enquanto você não dominar uma parte, uma área, entendeu? Do protocolo. O protocolo, ele tem vários estágios e várias etapas, então você não pode avançar enquanto você não dominar aquela. Por isso eu coloquei vários alvos extras para você conseguir dominar e aí sim partir para o outro. Então, lá no curso, no protocolo TVR, é mais a parte prática mesmo. Se eu ainda fosse incluir explicação técnica, por isso eu fiz o livro. Aqui tem tudo, você vai tirar todas as suas dúvidas, gente, tudo, parte científica, emaranhamento quântico, tudo que você precisa saber sobre telepatia e visão remota se você realmente tem interesse.
Mas a parte mais... Aqui também tem o protocolo deles. Também tem o protocolo incluído aqui, tá? Aqui você vai tirar todas as suas dúvidas. Mas se você quer ir para a parte prática, eu quero fazer, eu quero executar. É isso que eu quero. Aí é o curso. Mas eu recomendo, como eu já falei, eu recomendo os dois. Porque um complementa o outro. Só que eu não tinha como colocar tudo no livro. O livro, eu explico até isso no livro ali. Se eu botasse tudo, gente, tudo dentro do livro, o livro ia virar uma bíblia. Vocês iam cansar de ler sobre estratégia, sobre técnica, que quem tinha que ler isso e entender isso era eu. Para poder fazer e ensinar para vocês executarem. Tem muita coisa no livro, mas não tem absolutamente tudo. Vou ser sincero com vocês. Senão o livro vai ficar uma bíblia gigantesca, gente. É coisa pra caramba que eu tive que estudar. E no curso, também a mesma coisa. Se eu fosse incluir explicação técnica, tintim por tintim, de cada coisa, eu explico o que vocês precisam aprender para executar naquela aula. Agora, se eu fosse explicar tintim por tintim cada coisa, o curso ia ficar gigantesco e ninguém ia conseguir fazer, não ia dar conta. Então, é dividir em duas partes. O livro traz mais a parte da explicação, da técnica, de tudo mais, e o curso é mais a parte prática, tá bom? Se você tiver interesse, tá tudo aqui na descrição do vídeo. O link, os dois links, né? Inclusive, todos os meus outros trabalhos também, tá tudo aqui na descrição do vídeo. É só ser feliz. E se você quiser continuar acompanhando esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações. Meus amores, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua presença. E se você ficou até aqui comigo nesse exato momento, comenta aqui embaixo. A minha mente é ilimitada. Porque gente, é verdade, a nossa mente é ilimitada. Quem coloca limites na nossa capacidade somos nós mesmos, com as nossas crenças aqui da terceira dimensão. E se você ficou até esse momento comigo, comenta: minha mente é ilimitada. Você já está emanando essa frequência para o universo de que você não coloca barreiras para sua capacidade mental. Combinado? Eu vou ficando por aqui e te espero para o nosso próximo vídeo. Um grande beijo e até lá. Tchau!